e colocar, e vou desativar o som de todo mundo. Depois você abre o seu, Verônica, Sim. e o Carlos também já abre para fazer a prece inicial. Tá ok? Pessoal, vamos envolvendo então o nosso irmão Carlos Eduardo e acompanhar em pensamento e sentimento a prece que ele fará por nós. Fica à vontade. Senhor, Deus que nos criastes, simples e ignorantes, para que possamos aprender. Querido amado Mestre Jesus, que com os seus exemplos nos deixou o Evangelho do amor, rogamos a espiritualidade que também nos acompanha, para que possamos ter, na aula de hoje, os esclarecimentos, as possibilidades do aprendizado, mas antes de tudo, a prática do amor que nos faz aprender, nos faz trilhar de maneira reta o caminho que buscamos da evolução do espírito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Pessoal, com a entrada da Débora Mois aí, o nosso curso se tornou internacional. Né? É, tudo que Muito mudar. bom. Tá certo, É Débora? muito chique. Boa noite, Pois pessoal. é, muito chique. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Boa Noite. noite a Boa todos. noite. É futuro o tema, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu acho. Sim. Alguém roubou o futuro. É o futuro ou é futuro? Só futuro. Só futuro? Aham. Engraçado. Não tá Acho aqui. que é 57. O item é 57. No meu livro é página 177. Deixa eu ver aqui. Está do meio para o fim. É que nesse índice que eu coloquei, estão os livros. Depois dos livros, você tem que ser o que você acha o tema. Tá? Então, já está aqui o tema. Carolina, você pode. Você vai ler por aqui ou você vai ler do seu livro? Eu vou ler do meu resumo que eu fiz, tá bom? Tá ok, mas primeiro você precisa achar, ler o tema do que está no livro dos médios aqui, tá bom? Não, eu tenho tudo. Então tá bom. Só um Verônica, instantinho. você acompanha então? Sim, acompanho. Pode começar, Carol. Só um minutinho, que eu estou abrindo aqui. Então, Livro dos Médiuns, pergunta 289, item 7. Podem os espíritos dar-nos a conhecer o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, descuidar-se-ia do presente. É esse ainda um ponto sobre o qual insisti sempre, no desejo de obter resposta precisa. Grande erro há nisso, porquanto a manifestação dos espíritos não é um meio de adivinhação. Se fizerdes questão absoluta de uma resposta, recebê-la-eis de um espírito doidivanes, temo-lo dito a todo momento. E aí ele coloca entre parênteses, veja-se o livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, questão 861. E aí no livro Seara dos Médiuns, capítulo 57, Futuro. Se pesquisas praticamente o futuro, contempla a faixa de terra que o abandono confiou a Secura. Se não lhe estendes braços amigos, podes perfeitamente vaticinar-lhe o amanhã, porque o amanhã, para todo solo relegado ao desleixo, será sempre desolação. Mas, se lhe buscas a água viva no próprio seio, removendo areia e detrito, ninguém consegue prever a excelência do oásis que se erguerá do deserto.
Em verdade, toda a gente avalia com segurança o futuro do mal, quando o mal é conservado. Entretanto, pessoa alguma conseguirá predizer toda a glória do bem quando o bem aparece. Transplantemos a imagem para o campo da vida. Se cultivas a tolerância, não precisas perguntar, perdão, é intolerância. Se cultivas a intolerância, não precisas perguntar quanto à colheita de aversões que obterá fatalmente. Se estimas o abuso, não precisas recorrer aos decifradores da sorte para conhecer o desequilíbrio a que te projetas. Se foges ao dever que te cabe, não precisas inquirir adivinhadores para saber quanto doem as consequências da deserção. Se contrais uma dívida, não precisas ouvir revelações de outro mundo para reconhecer a obrigação de pagar. É possível tenhas contigo largo acervo de problemas trazidos do passado, no que se refere a moléstias e tentações, compromissos e provas, entre dificuldades da vida e lutas da parentela, porque aquilo que é agora representa aquilo que tem sido justamente até hoje. Não te percas, porém, a formular consultas quanto ao que possa haver nas telas do porvir. Porquanto, se quiseres renovar-te no bem, alimentando o bem, todo o mal que te aflige será bem amanhã. E aí, aqui agora a minha percepção. Nesse texto, nós somos ensinados a não temer o futuro e menos ainda a querer adivinhar, né? Porque o que realmente importa nesse momento é o presente e o que estamos fazendo agora. Entendi que se nos determos em fazer o bem no presente, estaremos construindo um futuro de bem também. Que não devemos achar que os espíritos superiores vão perder seu tempo em contar-nos sobre um futuro que ainda está em construção. Futuro esse que depende das nossas ações e que, insistindo nessa adivinhação, poderemos ser enganados por espíritos que ainda se comprazem no mundo. O futuro é uma construção diária nossa. Se deixamos de agir no bem, se deixamos de vigiar nossos pensamentos, ou se deixamos de tentar nos melhorar, deixamos de aproveitar o tempo que Deus nos deu no agora, e daí não podemos esperar por algo bom. O bom exige que nos esforcemos em alcançar, e esse esforço é contínuo e desde já, pois que no presente que temos hoje, de provas e expiações, vemos o desenho que fizemos no passado para um futuro que já chegou. Foi isso. Acabou? Carol, acabou? Acho que sim. Sim. Acabou sim. Obrigada, Carol. Muito bom. Mais alguém, gente? Posso falar? Por favor, Sônia. Óbvio que tudo que a Carol passou é mais do que verdadeiro, é uma interpretação muito rica em relação ao texto, mas para ser bem objetiva, você quer saber seu futuro? Olha para o seu passado, né? Com certeza você está recebendo hoje o que você plantou ontem, né? E vai receber amanhã, né? Ou vai passar amanhã o que você está plantando hoje. Então, é simples assim, do meu ponto de vista. Seu futuro é o que você está fazendo hoje. E o que você está vivendo hoje é o que você fez no passado. Simples. Daí depende de você. E não precisa consultar espírito para isso, né? Não. Consulta a consciência. Exato. Muito bom. É isso mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Gente, então, é isso mesmo. O que Carol falou, o que Sônia falou. Primeiro, ter a responsabilidade em relação ao contato com os espíritos. Que tipo de espírito vai ficar lendo ou dizendo o futuro para a gente? Não é? Espírito que vai ficar aguçando a nossa curiosidade. A gente não está mais a gente não deveria estar mais neste momento de curiosidade. Eu quero saber do meu futuro, eu quero saber o que vai acontecer.
E é bem o que as meninas falaram. O que vai acontecer no futuro depende do que eu estou fazendo hoje. E o que está acontecendo hoje é reflexo, é resultado do que eu fiz no passado. Essa é a vida, não é? E essa parte final aqui também achei muito interessante, que ele fala que mesmo com o mal que nos aflige, vamos nos renovar no bem. Porque nos renovando no bem agora, será o bem que a gente vai colher também no futuro. Essa lógica me parece muito clara. Se fizermos o mal, vamos colher o mal. Se fizermos o bem, vamos colher o bem. Independente da situação que a gente esteja hoje, de problemas, etc., vamos sempre procurar plantar o bem, fazer o bem, porque é isso que nos retornará amanhã. E essa questão da responsabilidade do contato, que a gente, né, cartomante, ler mão, ler copo, ler não sei o quê, eu acho que isso foi uma fase do nosso passado. A gente tem que buscar um trabalho sério na caridade, e com isso a gente está construindo uma estrada bem bacana para o nosso futuro. Costa, quer comentar? Por mim, eu já acabei também. Não, acho Ou que é quer isso começar? aí. Durante a aula, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Ou vamos falar um pouco sobre isso. A gente vai poder ver algumas situações aí interessantes também, né? Mas é bico, viu, gente? O futuro é bico. Tá ok? Podemos avançar, então? Psicometria. A psicometria vai ser, né, nas próximas duas aulas, próximas duas aulas práticas, no próximo sábado, agora, o último sábado de setembro, e depois, em outubro, nós vamos exercitar a psicometria. Tá ok? Vocês serão solicitados, já estão sendo solicitados, a trazer um objeto de uma pessoa encarnada. Pode ser até de vocês mesmos, né? Mas tem que ter certeza que a pessoa está encarnada e uma pessoa que vocês conheçam bem, porque os colegas vão falar algumas características dessas pessoas e você tem que saber se bate ou não, não é? Tá ok? E a gente vai ver nesses exercícios práticos que a grande maioria de nós, consegue psicometrar um objeto. Nós conseguimos pegar um objeto e saber as características do seu possuidor, né? Mas vamos ver como é que isso funciona. Uhum. Então, capítulo 26, psicometria. Mas a gente precisa lembrar um pouquinho de Deus, não é? E hoje a gente vai falar também sobre consciência cósmica. Deus é eterno, sempre existiu, imutável, não muda, imaterial, inimaginável, único, não existem dois, tudo pode, onipotente, onisciente, tudo sabe, onipresente, está em todos os lugares. Onisciente, existe a gente consegue, através da psicometria, através da mediunidade, entrar em alguns arcanos da onisciência de Deus. E a gente vai compreender um pouco isso. Soberanamente justo e bom. E aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2, é dito assim: E tendo saído Jesus do templo, se ia retirando. E chegaram a ele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mas ele respondendo lhes disse, né? Vedes tudo isto? Na verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Não é? Paulo Alves de Godoy, ele fala sobre esse sermão de Jesus, não é? E ele, nesse livro aqui, e ele comenta que o que Jesus falou aconteceu no ano 69 depois do Cristo, em que as hostes romanas invadiram Jerusalém a fim de sufocar uma rebelião. Muitos judeus entrincheiraram-se no templo, pois pensaram que o comandante romano preservaria aquele famoso patrimônio. Entretanto, isso não aconteceu.
pois embora Tito não desejasse a destruição do suntuoso santuário, o fato de ele ter sido transformado em fortaleza obrigou-o a destruí-lo. Tá ok? E isso Jesus já tinha previsto muitos anos antes. Tá ok? No capítulo 26, a gente vai estudar um pouquinho psicometria. Mas tem esse livro também que nós vamos usar bastante. Enigmas da Psicometria. Bosano. A partir de agora, a gente vai falar bastante de Bosano. Bosano, ele é um estudioso, um italiano. Ele foi um italiano bastante estudioso do espiritismo, e ele vai no espiritismo prático. Ele tenta ver na prática o que acontece. Ele vai estudando muitas coisas a esse respeito. E ele tem conclusões espíritas bastante interessantes, né? Bastante interessantes. Então, nós vamos, daqui até o final do ano, vamos ouvir falar muito de Bosano. E uma das obras que nós vamos ver hoje é essa daqui, Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bosano. E o que ele diz aqui sobre a psicometria? É uma das modalidades da clarividência e que os objetos servem para fornecer pistas ao psicômetra, ao médium, não é? Sendo que os resultados são alcançados pelas faculdades clarividentes e telepáticas do médium, ultrapassando os limites da matéria e do tempo. E aí, no livro, né, a gente vê que eles estão indo para um museu, né, no capítulo 26. Diversas entidades encarnadas iam e vinham. Muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta, pelo simples prazer de rememorar algumas preciosidades revestidas de fluidos. Então, você tinha, em algumas matérias, os espíritos conseguiam ver alguns fluidos opacos, não é? Em algum material. Todos os objetos que você vê, isso Aulus comentando, por substâncias fluídicas, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que o possuíram. Não longe havia curioso relógio, aureolado de luminosa faixa branquicenta. Aldous recomendou-me tocá-lo. Falou para André Luiz tocar no relógio. Quando ele toca no relógio, o que acontece? Quase instantaneamente, me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar. Quando ele toca no relógio, o que ele vê? Ele vê uma reunião da família e, ao fundo, o relógio. O relógio que ele estava tocando, não é? É muito interessante essa questão da clarividência, né? Perceba a imagem sem o toque direto. Isso o Aldous falando. Então, os espíritos da categoria do Aldous, ele consegue olhar para o relógio, ele não precisa tocar para que ele consiga ver as imagens. Conserva as formas, pensamentos do casal que o adquiriu. De quando em quando, visita o museu para recordar, quer dizer, eles mantêm aquela forma de pensamento. O relógio está envolvido pelas correntes mentais que a gente estudou na aula passada, 15 dias atrás, dos irmãos que ainda se apegam a ele. Apego, olha a palavra apego aqui, certo? Assim como o fio de cobre na condução de energia, está sensibilizado pela corrente elétrica. Auscultando na fase que se encontra, relacionamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que o estimam. Então, se estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros e encontrá-los, um objeto nessas condições seria um mediador para a realização dos nossos desejos? Veja, um espírito pode pegar um objeto, como um relógio, e encontrar os espíritos que estão ligados. Mas pode acontecer o seguinte: você pode pegar um objeto como um relógio e atrair os espíritos que estão ligados. Tá ok? Então, é por isso que a gente fala para não levar objetos de desencarnados nos exercícios que nós vamos fazer. Porque, às vezes que as pessoas levaram, os espíritos donos do objeto foram chamados, vieram ao trabalho. Então, é muito sério isso, e existe muita responsabilidade de quem vai levar os objetos.
que traz os espíritos. Aprovou o instrutor. Usaríamos para isso alguma coisa em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. O pensamento espalha nossas próprias emanações em toda parte a que se projeta. Deixamos vestígios espirituais onde arremessamos os raios de nossa mente. Assim como o animal deixa no próprio rastro o odor que lhe é característico, tornando-se, por esse motivo, facilmente abordável pela sensibilidade olfativa do cão. Quando libertados do corpo denso, aguçam-se-nos os sentidos, e esses fenômenos, dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas, importante isso, é, um espírito, quer dizer, nós, em espírito, desencarnado, nós conseguimos saber, localizar um espírito, nossa faixa evolutiva, para baixo. Espíritos superiores a nós, a gente não tem condições. Agora, eles, superiores a nós, os localizam a hora que quiser. Ok? O superior consegue ter ascendência sobre o inferior. Tá ok? O contrário não está na lei. Somos, desse modo, induzidos a crer que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. O pensamento deles, explicar, vibra em outra frequência. Isso a gente explicou lá quando estávamos falando da aura, da frequência dos espíritos superiores, não é? E das comunicações. É da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Tá ok? Isso daqui, no livro Entre a Terra e o Céu, a gente viu, né, que nenhum dos espíritos aqui, nem mesmo o Clarencio, conseguia captar o pensamento da irmã Clara. Ele conseguia ver a beleza da oração dela, mas ele não conseguia captar o que ela estava, o que ela estava, as palavras da oração dela. Você não conseguia captar, só conseguia ver a beleza da aura dela quando ela entrava em prece. As almas, observe aqui, que a gente até destacou, as almas e as coisas, cada qual na posição em que se situam, algo conserva do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. É muito interessante, né? No livro do André Luiz, a gente tem que prestar muita atenção nos detalhes, né? E as coisas. Eu aposto que quem leu não percebeu que ele estava falando e as coisas. Né? E um dia vocês voltarem por todos os livros dele, vocês vão ver que tem essas coisas. Tem esses detalhes assim. E ele estava estudando primorosa tela do século XVIII, que não apresentava qualquer sinal de moldura fluídica. Pesquisando mais ativamente esse quadro, oferece informações acerca dos ingredientes que o constituem. Olha do que ele está falando. Ingredientes que o constituem. Entretanto, não funciona como um mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Uma dúvida? Oi, Costa. Oi, diga. Pode falar. Nesse caso, por exemplo, só atrai o espírito desencarnado ou o encarnado também? Não, encarnado não, porque o corpo não permitiria, né? A não ser que ele estivesse em desdobramento, numa madrugada e Desdobramento tal. isso. Aí poderia. Sim. Já Ah, ouvi tá. falar de trabalhos espiritualistas desse tipo. Alguém que está desaparecido e na madrugada levam o objeto da pessoa lá e na madrugada, se a pessoa estiver dormindo, eles atraem o espírito da pessoa. Não conheço. Eu ouvi falar de um local que faz um trabalho desse tipo. Não conheço, não fui, não tenho certeza se isso é real. Ok?
Costa? Diga, pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um médium que tem essa condição apurada, ela consegue, através de um objeto, de uma pessoa desaparecida, encontrar essa pessoa? Poderia. Poderia. Aqui no GEMB já foi solicitado isso, tá ok? Mas os espíritos não permitiram. A orientação foi para não fazer. Se nós fizéssemos, o GEMB viraria uma fila de pessoas procurando desaparecidos. E isso não é da lei. Os espíritos têm condições de ajudar de outra forma. Então, a orientação foi para não fazer. Então, nós não fizemos. Nós temos médios no GEMB que conseguiriam fazer isso. Muitos, muitos. Mas, como a orientação foi para não fazer, encerramos a conversa ali. Ok? Ok, obrigado. Aí tem a história do espelho aí que vocês leram também, né? Jovem que há cerca de 200 anos acompanha um espelho, aí afetado por um rapaz, aproximadamente em 1810, com expressão de grande tristeza. Quer dizer, uma moça, um rapaz que prometeu casamento, ou se enamoraram, tal, francês, há 200 anos, mais de 200 anos atrás, né, em relação ao que o livro foi escrito, deu o espelho para a namorada, para a noiva, como promessa de que ele voltaria, né, da França. E ele não voltou mais. Ela desencarnou e ficou apegada ao espelho. Uma das senhoras visitantes teve palavras elogiosas para a beleza da moldura, e a moça, na feição de sentinela irritada, aproximou-se, tateando-lhe os ombros. Os visitantes encarnados se retiravam para outra dependência do museu. A moça, que não percebia a presença dos três desencarnados, mostrou... Quem são os três desencarnados? André Luiz, Hilário e o Alves. Mostrou-se contente com a solidão e passou a contemplar o espelho sobre estranha fascinação. Então, ela estava ali há 200 anos. Não é incomum isso nos trabalhos mediúnicos. E Aldous comenta, a irmã que registrou a aproximação da jovem, sob nosso exame, é portadora de notável sensibilidade mediúnica. Se educasse as suas forças, como nós estamos educando as nossas, e sondasse o espelho, olha o que aconteceria. Entraria em relação imediata com a moça, que ainda se apega a ele desvaradamente. Receber-lhe-ia as confidências. Conhecer-lhe-ia o drama íntimo. É isso que acontece nos trabalhos de doutrinação. Recebemos as confidências, conhecemos muitas vezes o drama íntimo, aquele que está mais pesando naquele momento, para tentar ajudar. Com a mente cristalizada naquele objeto, nele polarizou todos os seus sonhos de moça, esperando tristemente que da França regressasse um jovem que se foi. Gravou no espelho a própria vida. E aí, aqui está. O assunto compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Sim, sim, ponderou o assistente. A influência não procede das joias, mas sim das forças que as acompanham. E aí, cabe uma historinha do Emmanuel sobre joias. Do Emmanuel e do Chico Xavier. Um desses livros aí de biografia do Chico, são tantas histórias do Chico, né? Contam uma das histórias que um casal, eles foram consultar o Chico, que estavam com muitas dificuldades, muitos problemas na casa dele, familiares, tal, muitos problemas. Aí o Chico consulta o Emmanuel. Emmanuel analisa a situação e fala, olha, fala para eles fazerem o evangelho no lar durante 2 anos. Nesses 2 anos as coisas vão melhorando e nesses 2 anos vai resolver a problemática que a gente está vendo agora, nesse momento. E assim eles fizeram. E eles perceberam que depois de algum tempo que estão fazendo já o evangelho no lar,
a situação começou a melhorar, mas ainda estava muito difícil. E foi indo, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Faltando umas poucas semanas para completar os 2 anos, arrombam a casa deles e roubam uma joia de família que eles tinham. Os ladrões entraram, roubaram a joia e foram embora. E aí eles, surpresos com aquela situação, eles foram procurar o Chico. E o Chico também não sabia do que estava acontecendo, foi consultar o Emmanuel. E o Emmanuel fala que aquela joia que foi roubada, muita gente já tinha morrido por ela. Morrido e matado. Ela tinha uma história de muito sangue. De muito sangue, de muito apego de espíritos. E tinha centenas de espíritos atrás daquela joia. À medida que eles foram fazendo o evangelho no lar, os trabalhadores iam lá e a cada evangelho ia convencendo, ia doutrinando os espíritos para se afastarem da joia, para serem ajudados. Só que tinha 11 espíritos que não iam sair dali. Não estavam prontos e não queriam sair. A única forma de ajudar a família é fazer com que roubasse a joia e levasse a joia embora. Aí a gente pergunta, nesse momento, o que é mais importante, a joia ou a paz? O que é mais importante, a joia ou a saúde? O que é mais importante, a joia ou a família? O que é mais importante, as coisas materiais ou as coisas espirituais? Os espíritos parece que não têm dúvida sobre isso. Eles não titubearam em permitir que o ladrão levasse a joia. E nós? Se alguém pudesse adquirir a peça e conduzi-la consigo, Aulus comenta, a peça que está falando aqui é o espelho, certo? De certo, arcaria também com a presença da moça desencarnada. E aí, Hilário pergunta, e seria justo? Olha a resposta do Aulus. Preste muita atenção na resposta dele, porque a resposta dele faz a diferença na vida da gente. A resposta dele faz diferença na forma que a gente olha para a vida. Olha a resposta dele. A vida nunca se engana. A pessoa que viria buscar a joia, sem dúvida, é o rapaz que fez a promessa para ela reencarnar. Vai buscar o espelho. Provavelmente casado com a moça que o convenceu a ficar na França. E muito provavelmente eles teriam uma filha muito rebelde, que cobraria do pai os 200 anos que ela ficou olhando para o espelho. Se nos sentarmos nas cadeiras, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, né? Qualquer pessoa se servindo de... E aí, como é que ficam os objetos que o GEB recebe? Qualquer pessoa em si servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuário, leitos ou adornos, pode sentir os efeitos daqueles que usaram? Perfeitamente. É necessário ter uma aguçada sensibilidade e as marcas da nossa individualidade vibram onde vivemos e por elas provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. No... Tem um trabalho que a gente faz no GEMB, que é um trabalho específico de vibrações. Nesse trabalho de vibrações, já abro para você, a gente faz vibrações por todos os trabalhadores,
pelo GEB como um todo, pelos trabalhos, pelos doadores de roupa e pelas roupas que são doadas, né? A gente faz vibrações pela roupa, pelo prédio todo, por aquelas coisas todas. E é muito comum essas vibrações que a gente faz pelas roupas que são doadas e virem espíritos ligados às roupas, né? Espíritos que desencarnam e não queriam doar as roupas, e eles são atendidos, são tratados carinhosamente, são orientados, são levados aí, não é? Mas tem muitas vezes espíritos apegados às roupas ali. Diga, Sônia. Foi dito que, quando o pessoal estava falando do museu, que tinha um quadro, e que não tinha nenhum tipo de fluido que remetesse a alguma história dele, a não ser os materiais empregados na própria confecção do quadro, né? Sim. Ou seja, ninguém se apegou a ele, o autor mesmo não. Quando você fala das roupas, das doações, até citou do Gembe ou qualquer... Se é uma roupa minha que eu estou me desfazendo, é porque eu não tenho apego. Então, não vai ter grandes vibrações minhas naquilo, não é? Agora, se eu dou uma peça que é minha ou de uma outra pessoa que eu sei que tinha um apego, nossa, não queria, né? Aí eu acredito, esse é meu ponto de vista, eu acredito que realmente vai impregnada das vibrações pelo apego que a gente tinha, pela história da roupa, não é isso? Às vezes acontece de pessoas desencarnadas se revoltarem porque foi dada a roupa da pessoa. Sim, se a pessoa desencarnou e eu doei, né, os Sim, bens e a dela. pessoa, e a pessoa era muito apegada, mas veja, esse irmão, essa irmã, ela está sofrendo, apegada a uma coisa material, né? Está sofrendo. Então, mas aí eu estou falando, eu estou doando uma coisa minha Sim, e eu não tenho apego, não vai ter esses fluidos todos e todas as mas vibrações que mesmo eu... no caso de uma pessoa desencarnada, se você doa em nome daquela pessoa que desencarnou, de alguma forma ela é beneficiada. E veja, Sim, mesmo ela ficando apegada e indo essa doação para o GEM, ela vai ser beneficiada, vai, né? porque ela vai ser ajudada naquele momento. Melhor do que ela ficar com apego na casa dela ou em qualquer Com outro lugar, certeza. né? Então, a ideia é que as pessoas se desapeguem, né? Sim, Não faz sentido a pessoa se apegar. Eu lembro que uma vez tinha um espírito apegado à casa dele, né? E eu perguntei para ele, né? Em determinado momento do diálogo, né? Falo, olha, você tem todo o universo. Você é herdeiro do universo. E você está preocupado com uma casa? Você tem todo o universo. É tua herança. E você está aí. Diga, Vera. Nesse sentido, então, é, por um exemplo, se eu vou doar, eu vejo pessoas, por exemplo, que ficam guardando coisas de pessoas que faleceram durante anos na casa e não tem coragem de se desfazer. Nesse sentido, seria até uma caridade para aquele espírito se eu doar essas coisas dessa pessoa que faleceu para um instituto. Claro, se eu doar para alguém que vai revender no brechó, isso não vai trazer benefício nenhum para aquele espírito. Mas se eu doar para uma instituição como o GEMB, por um exemplo, eu estou, nesse ponto de vista, eu estou até fazendo uma caridade para aquele espírito que está apegado àquilo, correto? Entendo. Agora, se for para um brechó, alguma coisa assim, que não vai ter nenhum trabalho sendo feito em cima disso, talvez seja até prejudicial para o espírito. Olha, o espírito apegado, ele sofre. Então, mesmo doa ou não, ele já está sofrendo, não é? Melhor ter essa movimentação para que ele possa ser ajudado, não é? Doar em nome do espírito, né? Doar para ajudar a vestir outra pessoa, tal, é um ato de caridade. E todo ato de caridade ajuda o espírito. Quanto ao tempo de doar, respeite-se, né?
Tem pessoas que a pessoa acabou de desencarnar, uma pessoa querida, e no dia seguinte a pessoa quer doar, mas o coração ainda tá complicado. Respeite, né? Respeite, tem o tempo certo, né? Não é à toa que existe o luto, tá ok? É necessário, sim, a gente sentir lá o primeiro aniversário sem a pessoa, o primeiro Natal, o primeiro aniversário do outro, o primeiro isso, o primeiro aquilo. A gente precisa sentir, sim, e tá certo isso daí. O luto tem sua razão de ser, mas a gente não pode ter dó da gente, ainda mais a gente que tem o conhecimento, não é? Jesus também chorou. O que a gente não pode é prejudicar o espírito que for, com os nossos desequilíbrios. A gente tem todo o direito de chorar, mas a gente não tem o direito de nos desequilibrarmos. Nós não temos o direito de prejudicar as pessoas que saíram. Esse direito nós não temos mais, pelo conhecimento que nós já temos. Pelo contrário, com o conhecimento que nós temos a obrigação de ajudar os nossos amados que desencarnaram, não prejudicá-los. Diga, Carlos. Uma questão, essa questão psicométrica, ela pode ser tanto visual quanto intuitiva? Sim, sim. Veja, quando a gente fala de psicometria aqui, a gente está falando de uma condição anímica, né, do próprio médium, não é? Os espíritos superiores, pelo menos os que eu vi atuando, eles agem como aulos. Eles olham para o objeto, eles podem falar o que quiser sobre o objeto. Eles agem dessa forma, não precisa tocar no objeto, não é? Os que eu vi fazendo alguma coisa assim. Então, aí não seria bem a psicometria do médium, seria uma psicometria do espírito. E todos esses espíritos superiores, todos os espíritos superiores, têm essa faculdade psicométrica extremamente desenvolvida. Então, agora, o médium seria mais uma coisa é, anímica mesmo. Agora, se o mentor, se o benfeitor quiser falar para ele a respeito daquele objeto, não é a psicometria do médium, é a psicometria dos espíritos. A minha pergunta foi Ele pode, pela porque psicofonia, aí ele pode passar a mensagem pela psicofonia, pela intuição, né? há um tempo atrás, eu usei algumas ferramentas de uma pessoa que tinha muito apego por ferramentas, tá? Inclusive o pai da Luciana, né? E eu sentia uma questão densa, pesada, por usar de forma não autorizada essas ferramentas. Tanto que eu até comecei a guardá-las fora de casa no quintal. Eu sentia. É, é uma sensibilidade, é uma sensibilidade, certo? Tá ali, tá impregnado ali o apego às ferramentas, né? Sim. E aí e essa sensação passa. Nós vamos contar alguns casos aí, vocês vão ver. Alguns casos bastante interessantes. Diga, Alexandre. Viu, Costa? Talvez o que eu vou falar tenha e não tenha a ver com o assunto de hoje. Mas há muitos anos atrás, eu participei de um bingo no Gembe e eu ganhei um quadro pintado pelo um espírito que já tinha desencarnado, né? Assim foi dito para mim. Nunca mais eu vi o Gembe fazer esse tipo de brinde, essas coisas todas. Isso é bom ou é ruim esse quadro, por exemplo? Que até hoje eu ainda tenho. Olha, essas pinturas, isso daí, quando o estudo do GM ficou mais intenso, tudo isso acabou. É por isso que eu estou perguntando. Né? Isso daí acontecia quando a gente não tinha um estudo tão intenso. É, a grande maioria desses quadros, qualquer pessoa que conhece um pouco mais de pintura pode dizer se é de quem assina ou não, não é? Normalmente,
as pessoas que entendem rapidamente dizem que não pode ser, né? Rapidamente dizem que Eu não nem, pode nem ser. sei quem é o autor dessa Eles assinam pintura. a Eu sei que Monet, está a lá, né? Clip, assina Mas eu tudo, nunca né? procurei pesquisar Mas e também veja, nem me como é interessei. uma coisa voltada para a caridade, né? Eu entendo que isso não faça mal, né? Porque isso é voltado para a caridade. Mas como assina nome de outras pessoas, tal, essas coisas, e é uma coisa de efeitos físicos, a gente sabe que não é de espírito superior, né? Entendi. Ok? Então, isso daí não se faz mais desde que o estudo se tornou mais intenso no Zen. Faz muito, acho que mais de 20 anos isso. É, faz bastante tempo, sim. Tá bom? Tá bom, Nossa, Não obrigado. acredito que o quadro em si lhe faça mal, não acredito, tá? Mas essa é uma opinião minha, não acho que não faz. Alguém me chamou? eu. Por O favor, Grace. próprio Alexandre escreveu no chat, não compro mais nada usado. E o Régio perguntou, e as pessoas que compram antiguidades? Olha, o que que eu diria para vocês, né? A questão de não comprar nada usado e a questão de antiguidades, né? Ah, o fato de nós sabermos que algumas coisas podem acontecer não quer dizer que elas aconteçam, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, as coisas que são doadas, né? Tinha um palestrante uma vez que falava que a caridade ela é higienizadora. Então, as coisas que são dadas com amor, mesmo que a pessoa tenha um apego, mas a outra está dando com amor em nome da outra, e a outra depois está vendo que agasalhando alguém, que está servindo de auxílio a outra pessoa, ela vai se sentir bem. Talvez ela não fizesse aquela caridade, mas vendo alguém fazendo em seu nome, ela vai ser beneficiada por aquela caridade. Ah, o fato de nós sabermos que alguma coisa você vai num ambiente, você sabe que naquele ambiente ali não é propício. O que você faz? Você aumenta a vigilância. Ok? É isso. Mas você vai deixar de ir? Se todo mundo vai? Se toda a sua família está indo, você percebe que ali, no século passado, viveu uma família que escravizou, tal, essas coisas. Você sabe que o ambiente está ruim. Você não vai entrar porque, olha, eu sou espírita, não entro em ambiente assim? Não. Você vai entrar, vai sentir o ambiente, mas não vai se desequilibrar. Certo? Diga, Débora. Aos sábados eu trabalho no GEMB, na assistência social na parte de roupas. E a gente tem muito cuidado em sempre fazer, as quintas-feiras o pessoal vai lá também para fazer a separação, sempre tem prece, né? E nas preces a gente sempre agradece a família de quem doou e as roupas doadas, tanto no sábado quanto às quintas-feiras. E quando os assistidos ganham, muito obrigada, a gente sempre fala, agradeça a quem doou e a família de quem doou, né, por essa doação, justamente para que a corrente de gratidão chegue de alguma forma, que realmente, né, lá é a área que tem o maior apego, é ali onde está todas as roupas, que às vezes são pessoas falecidas ou pessoas que não gostariam de ter feito aquela doação, né? Mas recebe a gratidão. E veja, Recebe a gratidão. recebe a gratidão. E veja, gente, isso basta. Isso basta. É. Ok? Tenho certeza que ninguém vai passar mal com essas roupas aí que foram doadas com É, todo carinho. e nem quem trabalha lá. Existe, assim, muito preconceito das pessoas quererem trabalhar nesse setor. Ah, não, vou ficar pegando nessas coisas aí. E a gente entra com o coração limpo, agradecendo sempre e fazendo o que precisa ser feito. Acho que não é o medo, é o conhecimento, né, Costa? Exatamente. O fato, essas coisas que eu estou falando, não é para que a gente fique assustado, não. É para a gente saber como funciona e a gente saber lidar com essas coisas. Ok? Vamos embora lá? Avançar? Fluido cósmico universal. Vamos falar aqui, vamos aprofundar esses assuntos aqui, como eu falei na semana passada. O fluido cósmico é o plasma divino, alço do Criador ou força nervosa de todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano.
Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos. Em Deus nos movemos e existimos. Paulo, ok? Em meados do século XIX, os espíritos nos revelam que seria o mais avançado conceito de Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eterno, repetindo, imutável, imaterial, único, onipotente, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom. E aí nós vamos falar um pouquinho de consciência cósmica. Vocês desde que entraram no GEMB, vocês ouvem falar de consciência cósmica. Vocês entram no livro dos Espíritos, está escrito lá consciência cósmica. Fala, imagina, não está escrito não. Nunca li nada escrito sobre consciência cósmica. É que ela tem alguns outros apelidos. A consciência cósmica, ela tem um apelido de lei. E tem também o apelido de lei divina. Ou tem um apelido de vontade de Deus. Ok? Então, isso é a consciência cósmica. Você tem essa explicação da consciência cósmica espalhada em vários livros espíritas, vários livros. Você não tem um livro que vai te falar consciência cósmica é isso. Você tem que ir garimpando. Ok? Você pega no livro Pensamento e Vida, você pega o Emmanuel falando alguma coisa, você pega o irmão X explicando um pouquinho do começo, você pega Filomeno de Miranda explicando alguma coisa para a gente ir tentando fazer o todo, né? Tentando fazer o todo para que a gente consiga compreender. E a gente conseguiu algumas coisinhas aí. O que a gente já conseguiu por enquanto? A hora que nós saímos de animal para hominal, a gente adquire raciocínio contínuo, a gente ingressa na consciência cósmica no sentido de que, a partir daquele momento, são contados os nossos débitos e créditos. Nesse sentido, ingressa. Consciência cósmica é conhecimento, é sabedoria. Tem uma história do irmão X que ele vai até um planeta e ele resolve escrever. Ele foi visitar um planeta e ele resolve escrever para as pessoas na Terra, através da psicografia de Chico Xavier, sobre o planeta. Aí um mentor fala para ele: olha, deixa eu te contar uma história. Teve umas pessoas de um outro planeta que foram na Terra. E eles chegaram bem no Oceano Atlântico. Eles foram lá e viram o Oceano Atlântico. E aí eles foram lá e avisaram lá o planeta dele que a Terra só tem água. Eles só viram o Oceano Atlântico. Aí voltaram para lá, mas aí os sábios ficaram meio estranhos. Resolveram mandar outra missão. Essa outra missão chegou no deserto do Saara. E mandou dizer, olha, aqui não tem água não, aqui só tem areia. Aí, e voltou para o planeta. Aí veio o outro e mandaram outra missão, porque não batia. Vamos mandar uma terceira missão. E o cara chegou no Polo Norte. Olha, aqui nem tem água e nem areia, aqui só tem gelo. Não é? Aí eles falaram, não, tem que mandar uma quarta para bater com alguma coisa. E essa quarta missão chegou numa dessa civilização, dessas cidades muito grandes. E falou, não, aqui não tem nem água, nem gelo, nem areia. Aqui tem uma população enorme, com edifício pujante e tal. Quando eles pegaram os 4 relatórios, eles encerraram todas as missões, porque era um planeta muito estranho, o planeta Terra, não é? E ele fala, olha, enquanto nós não tivermos alcançado o grau de conhecimento na consciência cósmica, nós não podemos falar de coisas que a gente não conhece.
um espírito que tivesse em graus acima na consciência cósmica, se ele quisesse falar de qualquer coisa, ele estaria na onisciência de Deus e ele poderia falar em detalhes. Ele teria todo o conhecimento. Mas nós, que vamos falar pela nossa observação, nós vamos cometer erros. Agora, um espírito superior que tivesse na escala da consciência cósmica, ele não precisaria nem ir no planeta para ele saber sobre o planeta. Ele teria entrado na onisciência de Deus. Ele saberia tudo. A consciência cósmica é conhecimento e é sabedoria. É a permissão ou não de Deus. Alguém aqui já pegou banana no cacho de banana? Alguém já pegou? Vocês já comeram uma banana no cacho? Pegaram assim do cacho e tiraram, compraram assim uma meia dúzia de banana no supermercado? Aonde que dá banana? Dá banana dá no supermercado e na feira. Então você vai lá, compra um cacho, pesa. Já pegou a banana dali? Vocês já viram, vocês já analisaram a lei divina no cacho da banana? É muito interessante analisar a lei divina num cacho de banana. Se você pega uma banana e quando você vai puxar, ela não sai na sua mão, a lei divina está te dizendo que você não deve pegar, porque ela ainda está verde. Essa é uma lei de Deus, é uma lei divina. Então, se você é sábio, ou se você é sábia, você não vai pegar banana. Mas se você é um encarnado turrão, você vai pensar assim, eu quero pegar a banana mesmo, e mesmo contra a lei divina, dizendo que eu não devo, que não é hora, eu vou puxar a banana e vou descascar a banana, mesmo verde, e vou comer a banana verde. E o que vai acontecer? Você vai passar mal. Além de ficar com a boca toda estranha, ainda vai passar mal com aquela banana verde. Mas veja, Deus te avisou. Não avisou? Quando você foi pegar a banana? Que não era o momento? Fazendo essa comparação, é isso que é a permissão ou não de Deus. A gente sabe que não devia comer a banana, que não era o momento. Só que os espíritos superiores obedecem a isso. Os que ainda querem um dia ser, ainda desafiam, né? É a lei equilibrando todas as coisas, agravando e atenuando. Atenuando. A gente viu isso daí na aula de 15 dias atrás, quando a gente viu a questão do Iudeu, da questão dele abandonar os filhos, de agravar a situação dele. Tá ok? Cuida de todos os seres, nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós vamos ver que, sabe aquela pedra perdida lá no deserto do Saara? Deus cuida dela. Sabe aquela folha da árvore que está ao vento e caiu não sei aonde? Deus cuida dela. Registra fatos que a consciência própria não tem como abarcar, como a gente viu na questão do Iudeu, né? Foi registrado as consequências da atitude dele, como é registrado as consequências da caridade. E ela pode ser consultada pelos espíritos superiores, tá ok? Pode ser consultada, está tudo gravado. Nossa vida está gravada no éter e pode ser consultado. Um espírito quer saber das reencarnações da Sônia, né? Sônia Prinetti, o espírito superior aí quer saber. Ele vai no éter e está tudo gravado lá, Sônia. Todas as suas encarnações, tudo que você fez. Olha a Sônia aqui, olha, está lá. Está tudo gravado. Tá ok? Está tudo gravado lá.
ok? E os espíritos superiores podem consultar. É fácil, nós vamos ver aí o Bezerra de Menezes falando a respeito. Já imaginou as suas encarnações, Verônica? Você gostaria de ver? De jeito nenhum. 50 últimas encarnações? Não, não. Eu tava Dentro, pensando inclusive, do que a gente estudou na harmonização. Deixa para lá. Eu estava pensando sobre isso, Verônica Costa. Estava pensando, ainda bem que o espírito está vendo da Sônia e não o meu, porque olha, Muito bom. Espero que ele seja bem discreto. Eles são, viu? É, né? Por favor. Eles são. Responsabiliza, agrava e atenua, certo? E é necessário quitarmos. É necessário quitarmos. No nosso processo evolutivo, é necessário a gente estar quitado com a consciência cósmica e a consciência própria. E é interessante, a nossa consciência, às vezes a gente acha que a nossa consciência é uma registradora. E não, ela é ativa, extremamente ativa. A consciência, ela promove a nossa evolução. Então, a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. E a consciência faz o nosso destino. Ambas, a consciência cósmica e a consciência pessoal. Então, dependendo da nossa atitude, é o nosso destino. Tá ok? Ô, Costa, Oi? você disse aí que a consciência cósmica ela agrava. Sim. Ela só não te cobra, porque vamos supor, você cometeu um erro. Ela vai agravar o erro? Por exemplo, lembra aquele Ela vai te aula cobrar. passada que o rapaz abandonou os filhos? O Will deu na aula Lembro, 15 dias lembro, atrás? lembro, lembro. Então, se os filhos falissem pelo abandono, agravava a situação do judeu. Então, essa inclusive, a pergunta caiu no questionário, né? Eu não entendi por que ele agravaria. Ele pode cobrar. Tem uma Então, dívida. agrava porque ele é responsável, ele foi responsável, ele não poderia ter abandonado os filhos. Como ele abandonou, ele se torna responsável pelas consequências do abandono dele. Sim, concordo. Então, é assim. Então. Por exemplo, Elas, se os filhos conseguirem superar aquilo e não falirem, ok, ele fica responsável só pelo abandono. Mas se eles falirem, ele fica responsável pelo abandono e pela falência dos filhos. Agravaram a situação. Entendeu? entendi. Eu pensei assim, né? O cara já vai ser cobrado, então o outro vai agravar e o bicho fica feio, né? Na realidade, é a fuga ao dever, né? Ele tinha um dever para com aquelas crianças e ele fugiu o dever, né? A fuga para Seria a é uma coisa complicada. corresponsável, né? Oi? Seria corresponsável. Olha, eu acho que é um pouquinho além de ser corresponsável. Ele é o responsável. Tá ok? Seu acesso é gradativo à medida que o espírito evolui. Então, à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai atingindo graus acima. E olha que interessante. Nos graus máximos, os espíritos superiores têm a perfeita identificação com Deus. À medida que ele chega ao grau máximo lá na consciência cósmica, ele tem a identificação com Deus. E aí é interessante, porque alguém já ouviu falar essa frase? Eu e o Pai somos um? Quem disse isso? Jesus. Jesus. Jesus tinha perfeita identificação com Deus. Eu e o Pai somos. Aí, à medida que a gente vai avançando nos estudos, a gente vai começando a compreender mais o Cristo, né? Vamos aqui para os enigmas da psicometria. O psicômetro entra em relação com os fatos remotos ou próximos e pode se explicar de duas maneiras. Uma parte dos fatos
e impressões é retirada da própria aura do objeto. Outra parte é recolhida da subconsciência do seu possuidor, mediante relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Ele chamou de subconsciente, mas na verdade ele está falando dos pensamentos, como melhor colocou o André Luiz, tá ok? Não tem importância que o possuidor esteja encarnado ou desencarnado. O psicômetro recolherá do seu subconsciente, não, dos seus pensamentos, esteja ele onde estiver. As impressões e sentimentos com que gravou no objeto a própria vida. E aí, Bosano demonstra que não são apenas as pessoas os únicos seres psicometrados. Além do elemento humano, temos os animais, os vegetais, objetos inanimados, metais, etc. Então, vamos ver esse caso 1 aqui. Esse caso 1, o que acontece? Eu vou contar 3 casos para vocês, depois nós vamos tentar entender, tá bom? Tinha uma mulher psicômetra e estava se fazendo testes com elas. Então, como é que era feito o teste? Colocavam um objeto dentro de um algodão assim, bastante grande, e aí a pessoa colocava, a mulher, a psicômetra, tem o nome dela aí no livro, colocava a mão e ela psicometrava o objeto ou o que tivesse lá. Ela não sabia nem o que era, tá ok? Ela só botava a mão em cima do algodão e ela psicometrava. Levaram para ela um carvão que tiraram, que tiraram de uma mina já antiga e levaram lá, colocaram no algodão e colocaram para que ela psicometrasse. Quando chega lá, ela bota a mão no algodão, ela está assim, concentrada. Você já sabe como é que os médiuns fazem quando eles estão se concentrados? Você já viram o médium se concentrar? Ele faz assim... Tô brincando, não faz não, né? Se fizer isso no GM, mas não faz não, né? Mas que tem vontade de fazer, tem, né? Dizer que já chegou. Então ela se concentra lá e ela começa a falar que ela vê um grande acidente na caverna. Ela vê um acidente. E vem entrando água e vê uma pessoa muito preocupado. Ele percebe que o acidente era muito grave e ele está com a esposa grávida. O pensamento dele é na esposa e a água está entrando, tal, essas coisas. E ele morre nesse acidente. A pessoa morre no acidente. E ela ela continua psicometrando e ela fala que está avançando no tempo. Está avançando. Na verdade, ela está recuando no tempo. Ela está recuando. E ela começa a descrever ursos da época paleontológica na caverna. Coisas que aconteceram na pré-história. Ela começa a descrever essas coisas, esses fatos pré-históricos. Bom, quando se tira lá, o rapaz realmente o rapaz que pegou o carvão e levou, ele era a criança que ia para nascer, a mãe dele estava grávida quando o pai dele morreu no acidente lá na caverna, e foi ele que pegou a joia, a pedra para levar. Então eles acharam que podia ter alguma relação, mas eles não conseguiram explicar como a mulher conseguiu descrever uma floresta paleontológica e os ursos pré-históricos que estavam envoltos com a pedra. Tá ok? Não vou falar das dúvidas aí, vamos avançar um pouquinho mais. O segundo caso, que é o caso 4 do livro, o que eles fazem, né? Espera um pouquinho que eu perdi aqui o ponto aqui, que eu não quero perder nada que eu estou contando para vocês. Que eu estou falando com vocês aqui, eu tenho uma cola aqui à esquerda, né? E aí a cola saiu do lugar. E aí a gente passa um vexame, né? Porque vocês todos estavam pensando que eu estava tirando isso da minha cabeça, né? E eu estava colando aqui na tela do lado. Então, o que acontece? Ela coloca a mão no algodão, tem algum objeto lá que ela não sabe o que é, e ela está no objeto, ela fala, olha, está sacudindo o local, está um local muito... eu sei que eu vou sair, que eu vou ficar livre, mas está sacudindo e está demorando,
Ela parou. Opa, tô saindo. Tô livre. Abriu, tô livre. Eu tenho que sair, tenho que subir. Eu tenho que subir, tenho que subir. Eu tenho que ir para o sol. Eu tenho que ir para o sol. Agora eu preciso localizar. Eu preciso localizar. E ela se vê andando em círculo, ou de alguma forma voando em círculo. Aí ela fala, achei. Ela tem que ir. Quando ela tá, eu tenho que ir para casa, tenho que tomar cuidado, que tem muita. Eu posso perder aí a direção, tem que tomar cuidado com o gato. Tem dois gatos, tem um gato malhado, tem um gato cinza, tem que tomar muito cuidado com o gato. Tem aquelas pessoas que ficam pegando no caminho. E eu tenho que chegar porque lá tem água e tem ervilha. Tá ok? A hora que ela acaba de psicometrar, eles vão ver o que tem lá. E tem uma pena. A pena de um pombo, daquele tipo de um tipo de um pombo correio, que volta sempre para o local que ele está acostumado. E existia, sim, dois gatos, um gato malhado e um gato cinza, e ele já tinha sido capturado por outros concorrentes ali da vizinhança, tá ok? Então existia tudo aquilo lá. E aí, o último caso que eu vou contar para vocês, botaram, botaram lá no algodão, botaram algodão, a mulher vai psicometrar, e ela fala, olha, eu preciso me esforçar com a seiva. E eu estou com muito medo, os bichos já estão fugindo. Tá muito perigoso aqui, tá muito perigoso. Estou com muito medo, não é? Depois que ela psicometra, eles vão ver o que foi que ela estava psicometrando. Uma folha de árvore. Foi retirada em 25 de março de 1904, psicometrada em 27 de março de 1904, ó, 25 e 27, é importante essas datas. O que significa essa agitação? Por que vibra o solo sem cessar? As minhocas estão espantadas, toupeiras e insetos estão fugindo. E olha, no dia 27 de março era psicometrando isso. O sentimento de pavor, indefinível perigo. A árvore não experimenta qualquer impressão consciente de temor. No dia 27 de março, ela psicometrou às 11 horas. Às 16 horas, teve um desmoronamento do solo perto da árvore. 400 metros perto da árvore. Um desmoronamento. A árvore estava com medo disso. E aí eu pergunto para vocês: pedra pensa? Folha pensa? Passarinho pensa? Como é que vocês me explicam? O fato é esse. Ela conseguiu psicometrar o que aconteceu com o passarinho, conseguiu psicometrar o que aconteceu com a folha de árvore e conseguiu psicometrar o que aconteceu com a pedra. Pedra, folha, passarinho. Como é que vocês explicam? Passarinho pensa, folha pensa, pedra pensa. Como é que é isso? Não pensam. Opa, primeira afirmação aí que não pensa. Opa, o que mais? Então, ainda Quantos tem explicação. eles são sencientes. São o quê? Sencientes, eles não pensam, não têm raciocínio lógico, mas eles sentem. A pedra sente? De repente, sim. Nunca falei com nenhuma, mas Essa pedra aí é muito dura. É insensível. E aí, gente, como é que vocês explicam? Eu vou dar uma dica para vocês. A explicação é terrivelmente consoladora. É terrivelmente consolador.
Não tem como a gente não Deus abrir um está em sorriso todos quando os a gente... objetos. Oi? Eu acho que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares e cuida de toda a sua criação. Ele cuida de uma pedra. Desde lá da pré-história até agora, ele sabe tudo daquela pedra. Ele cuida daquela folha que está passando perigo. Ele cuida daquele passarinho que está voltando para casa. Deus cuida de todas as coisas, não é? E eu acho que alguém já falou sobre isso. Olhai os lírios do campo que não trabalham e não fiam. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Olhai as aves do céu, que não plantam e nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Quanto mais não há de alimentar a vós, homens de pouca fé. Eu acho que alguém já falou tudo isso. Eu diria assim, ó alunos de pouca fé. Gente, é Deus. É Deus. É o Pai. Ele cuida de tudo. Ele sabe tudo. Quando está lá que ele é onipresente, significa que ele é onipresente. Onipresente. Olhai os lírios do campo. Não é tranquilizadora uma revelação dessa? A gente compreender isso. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo uma aula sobre anjos da guarda, espíritos protetores e tal. E uma pessoa queria saber quem era o anjo da guarda, qual era o espírito que ficava ao lado dela, né? Eu falei, não, o espírito superior ao teu lado. Não tem. Como não tem? Eu falei, se tem é Deus. Ela falou, mas eu queria tanto o espírito, né? Mas nós temos a Deus, né? Temos a Deus. Em Deus, nós nos movemos e existimos. Paulo não falou isso à toa. Costa, posso Oi, fazer uma diga. pergunta? Diga, Maurício. Eu sempre me vi, é bem curioso em relação ao tema, né? É, falando Não sobre essa, entendi, Maurício. Não entendi o que você falou. Desculpa. é, falando sobre essa situação, tá me ouvindo? Estou escutando. Tá. Uma coisa que sempre assim me deixou intrigado em relação a cachorros que ficam nas ruas. A gente anda pelas ruas, a gente vê um monte de cachorro nas ruas, né? Você teria como colocar essa situação dos cães que moram nas ruas e passam em situações difíceis, bem precárias, em relação a esse tema que você está passando? Veja, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado. Né? Todos os bichos, todos os animais estão aprendendo. Estão crescendo e estão aprendendo. Tudo é aprendizado para eles. Não é? Certo. Ontem me perguntaram se é lícito matar os bichos, né? Tá, se você tem uma barata na tua casa que pode envenenar, pode contaminar, tal, essas coisas, o livro dos espíritos fala sobre isso, né? Você deve se proteger, né? Agora, se você está andando num parque distante, bem distante da tua casa, e vê umas formigas passando, você não vai pisar nesses bichos. Por quê? Só para Certo. matar, né? Sim. E esses animais que estão aí, à toa aí nas ruas, eles estão por causa do egoísmo humano, né? Por causa do nosso egoísmo ainda, né? Dever nosso, né? Na realidade, a hora que a sociedade for menos egoísta, é, nem pessoas e nem animais estarão nas ruas, né? No frio. Sim. Eu acho que é um erro, um erro humano. Mas é característica do nosso pouco amor, né? Sim.
Vamos lá, gente, avançar um pouco mais? Por enquanto, tranquilo, gente? Qualquer dúvida, a gente aumenta as dúvidas. Nesse caso aqui, olha, uma pessoa trouxe uma medalha, tá ok? Então, o que que o rapaz trouxe? Ele pegou a medalha da irmã dele e ele levou lá para o psicômetra analisar. Ele queria saber da irmã, como é que a irmã está, que a irmã já tinha desencarnado. Aí o psicômetra pega a medalha e se concentra na medalha. E ele era médico, ele estava se concentrado lá. Quando ele olha, a mãe do rapaz está do lado dele. A mãe foi evocada. E ele não compreende como que a mãe está evocada, ele não compreende, porque a medalha era da irmã, não é? Aí depois ele vai tentar descobrir o que que aconteceu. E vai falar com a irmã, né? Ou com as pessoas que sabiam da irmã, porque a irmã tinha desencarnado. Aí ele descobre que a irmã fez a medalha com um brinco que era da mãe. Só que ela nunca usou o brinco. Nunca usou a medalha. Então ficou com o resíduo da mãe. Quando o psicômetra foi trabalhar com a medalha, ele trouxe a mãe. A mãe foi evocada. Tá ok? Vamos avançar aqui. E aí, o que que o Bozano fala? Que tudo isso, a clarividência, cartomancia, visão do cristal, na realidade, tudo isso são os diversos objetos ou processos empregados podem considerar-se como simples estimulantes, próprio para suscitar um estado psicológico favorável ao desembaraço das faculdades subconscientes. Ele fala que tudo isso daqui é psicometria, ou clarividência, né? E aqui está aqui, ó, no capítulo 26, as almas e as coisas. Cada qual na posição em que se situam, algo conserva do tempo e do espaço, que são eternos na memória da vida. Ok? Sabe-se que o éter ocupa os espaços interplanetários do universo e interpenetra tanto a matéria inanimada quanto os organismos vivos, o que vale admiti-los como onipresente. Ora, esta noção não pode deixar de impressionar a quantos têm uma mentalidade filosófica, visto que será a onipresença o primeiro atributo da divindade. Se houvermos de reconhecer depois que o éter tem a propriedade de receber e conservar todas as vibrações constitutivas da atividade universal, temo-lo-emos assim revelado onisciente. E a onisciência é o segundo atributo da divindade. Daí se concluiria que os sensitivos psicômetros entram em relação com o estado, com um aspecto ou manifestação da atividade divina, onisciência de Deus. Deus está, então, já imanente nas suas criaturas, ou, em outros termos, nós estamos em comunhão permanente com a divindade. Lembrando que a gente jamais deve confundir o pintor com a pintura, certo? Nós somos obras de Deus. Deus é o pintor, nós somos a pintura. Conclusão. Se Deus permite que penetremos nos seus atributos de onisciência e de onipresença, logo podemos saber tudo e de todos. Isso só os espíritos que já alcançaram um nível tal, não é? Jesus também falou sobre isso, não é? Ou nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ok? Está tudo lá. Dúvidas, pessoal? No chat não tem nada, Costa. Por isso que eu falo, Verônica, é bico, o pessoal nem dúvida tem. Não é bico, não é? Ou serão tantas? Mas olha, a pessoa nem pergunta faz. Você vem, se prepara, você estuda, você deixa até livros aqui para consultar e ninguém faz pergunta nenhuma. Diga, Sônia. Costa, Diga, Sônia, mas deixa um pouquinho só. Costa, Deixa só a Sônia ver, eu já passo para você. Diga, Sônia. Eu não consegui entender
a questão do caso que a médium vai, né, perceber pelos objetos. A pedra, o pássaro e a folha, o galho de árvore, né? Eu entendi que Deus cuida, não tenho dúvida disso. Agora, aqueles três elementos não têm consciência, não têm Não, não ainda tem, não tem. Mas aí o que aconteceu? Ó, a médium, ela entrou na onisciência de Deus. Quem na onisciência. sabia daquelas coisas é Deus. Era Deus, entendi. Então, quando ela entrou na onisciência, e aí, se a gente for ver a questão da consciência cósmica, ela conseguiu entrar num grau da consciência cósmica que ela tinha informação sobre aqueles objetos e o vegetal e o animal. Então, na consciência cósmica, sabe. Ela conseguiu adentrar até aquele ponto para saber, Legal, né? E espíritos crísticos sabem tudo, lógico. né? É jóia. Entendi. Agora, é interessante porque, às vezes, nas pequenas coisas, a gente percebe algumas coisas interessantes. Tem uma médium, ela contando para nós o que aconteceu com ela. Ela estava descendo essa escada rolando. Acho que eu já contei para você, não contei? Ou se eu não contei, fiz de que eu não contei. Ela estava descendo a escada rolante do metrô Santana. Então, ela contou para nós que ela estava cheia de pacotes na mão. Então, ela optou por descer sem segurar no corrimão, porque ela estava com vários pacotes, né, na mão. Eu não sei se ela estava indo para o Genro ou não, mas era na estação Santana do metrô. Quando ela estava descendo a escada, ela escutou uma ordem: segura no corrimão já. A ordem foi tão vigorosa, ela é médium, foi tão vigorosa que ela soltou todos os pacotes e segurou no corrimão. Quando ela segurou no corrimão, a escada parou bruscamente. Se ela não segura no corrimão, ela ia rolar a escada abaixo. Ok? Aí tem uma outra médium que ela estava. São coisas assim corriqueiras, mas é interessante para a gente analisar algumas coisas. Ela estava fazendo compras tal, e entre as compras que ela estava fazendo, ela escutou o espírito falar assim para ela: pega, vê o tipo de maçã que você está comprando e o preço, porque vão te perguntar no caixa. Aí ela olhou a maçã, né? Fuji e tal, essas coisas que parecem com uma outra gara lá, tá? Mas ela pegou, olhou e colocou no saquinho e esqueceu isso daí. Quando ela foi, que estava passando as compras no caixa, a moça parou aquele pacote de maçã dela. Você sabe qual maçã que é essa? Quer dizer, nos dois casos, o espírito sabia o que ia acontecer no futuro imediato. Você vai falar, não, mas não é nada. Mas é. São essas pequenas coisas que a gente começa a analisar. Então, a impressão que eu tenho é que... A impressão, gente, não está escrito isso em lugar nenhum. Mas a impressão que eu tenho é que esses espíritos superiores, eles têm, sim, a condição de saber o que vai acontecer. Porque os espíritos são firmes. Deus sabe o futuro. Tá, mas eu posso, em vez de ir à direita, ir para a esquerda. Eu tenho esse livre-arbítrio. Tem, mas Deus sabe qual vai ser a sua escolha. É, Você é totalmente livre, mas ele sabe. Ele não vai te forçar a fazer o que ele quer, mas ele sabe o que você vai fazer. Diga, Alexandre. Você comentou do mercado, aí eu lembrei uma coisa também. Por exemplo, um comércio, qualquer tipo de comércio, se obsessores quiserem prejudicar aquele dono do comércio ou quem trabalha ali dentro, eles conseguem influenciar as pessoas ao entrar nesse estabelecimento? Olha, daria muito trabalho, né? É melhor influenciar o dono a xingar todo mundo para ir embora, não é? Mais fácil, né? É mais fácil. Ele ficar desequilibrado,
e agir de uma forma inconveniente. Eles vão para o lado mais fácil, né? Sim, sim. Se a pessoa der abertura, tal, essas coisas, né? Lembrando que a caridade, o amor, tudo cobre. Primeiro, que aquilo que ele falou, né? A vida nunca se engana, não existem vítimas, né? Mas a caridade, o amor, né? As coisas são planejadas pelos espíritos superiores para darem certo, como nós vimos lá no livro 3 da Libertação. Tudo foi planejado por Davi e para a esposa para dar certo, não é? Eles usaram o livre-arbítrio dele para sair para o lado errado. E aí aciona a lei, né? Que o fato da moça ficar doente foi porque ela optou por não seguir o caminho que foi planejado antes do seu nascimento. O caminho da caridade, o caminho do amor. Mas tudo é planejado para dar certo. E olha, os espíritos fazem de tal forma que a gente não pode dar desculpa. Olha, não consegui por causa disso. Desculpa, a gente Inclusive, não pode nesse dar. livro que você comentou, né? Que praticamente ele teve um ataque cardíaco, né? Nesse livro, né? Sim, sim, no 3 da Libertação, né? Mas É, por quê? Para que ele não matasse alguém, né? Que ia ser pior para ele, né? que eu não imaginava que os espíritos poderiam, que estão ajudando a ter esse poder de fazer isso. Se você for ver no Ação e Reação, você vai ver que o anjo da guarda, ele falam disso, né? O anjo da guarda tem poder de mandar encarnar e desencarnar, de banir ou de continuar, de aumentar a quantidade de vida. O anjo da guarda tem esse poder. Está lá quando você vai ver sobre o Drauzio, não. O Drauzio era responsável lá pela colônia. Ele se reportava a um espírito. Esse espírito tinha esse poder. Então, o anjo da guarda tem sim esse poder de mandar desencarnar, de mandar banir, de mandar continuar, tem esse poder, sim. Tanto que não foi o espírito que fez com que ele tivesse ataque cardíaco. Ele fez uma prece. E alguém fez ele ter o ataque cardíaco, que não é revelado. Mas não foi o mentor. O mentor pediu, provavelmente, para o anjo da guarda. E esse que decidiu e fez. Ok? Mas você vai ver aí nos seus estudos que tem espíritos assassinos. Ok? Vamos lá então, gente? E se o objeto psicometrado teve, no curso dos anos, diversos possuidores? Segundo o Bozano, ele disse, com a vida de qual deles o médium estará em relação? Segundo o Bozano, ele concluiu o seguinte, o médium estará em relação com os fatos ligados àquele possuidor, cujo fluido se evidenciar mais ativo em relação com o sensitivo. Aí ele fala da afinidade fluídica, né? Esse aspecto denominou de afinidade eletiva. O consulente apresenta ao sensitivo uma carta, propondo-se obter esclarecimento a respeito do remetente. Obtém, ao invés, informações precisas e abundantes sobre o destinatário. Ele pega uma carta e, vem do psicômetra falar de quem escreveu a carta, ele fala de quem a carta estava sendo enviada. Esse fato pode talvez ser atribuído à existência de uma lei de afinidade eletiva, em virtude da qual o filho do destinatário se evidenciasse mais ativo em relação com o sensitivo do que com o remetente. Pela psicometria, o médium revela o passado, conhece o presente e desvenda o futuro. É possível falar do futuro também. Médios psicometrando. Aí, alguns casos que a gente já viu aqui no GEM, não é? A gente já viu algumas situações no GEM e fora do GEM, em alguns cursos que a gente deu também fora do GEM. Vimos alguns casos que vale a pena citar. Deixa eu ver só aqui, para eu não perder os casos aqui. Uma moça, ela leva um cabo, parecia um cabo de guarda-chuva.
e aí as pessoas sentaram para psicometrar. Uma das pessoas, normalmente são 3 pessoas que psicometram, né? Uma das pessoas que começou a psicometrar sentiu uma dor na perna muito forte. Uma dor na perna direita muito forte mesmo. E aí passou para outra. E ela relatou que ela sentiu. E as pessoas acharam que era guarda-chuva e tal, mas essa pessoa relatou que ela pegou no cabo e sentiu a dor na perna. A moça que trouxe o cabo, ela falou que aquele cabo era dela, que ela usou, na realidade, é o cabo de uma muleta que ela usava. Ela era professora de balé, e ela se contundiu gravemente na perna direita. Enquanto ela sentia a dor na perna direita, ela usava aquela muleta. E a moça que segurou no cabo sentiu a dor. Um outro rapaz foi psicometrado uma carteira. Uma das pessoas, a hora que segurou na carteira, viu um carro sendo arrebentado e as pessoas tentando pegar a carteira que estava no carro. Ele quebrou o vidro para pegar a carteira. Aí chegaram as pessoas, tal, essas coisas, os ladrões chegaram, fugiram e largaram a carteira lá. A pessoa que psicometrou a carteira, ela viu o momento do assalto. E poderia até descrever o ladrão, segundo ela. Não é? Alunos que trazem objetos desencarnados, já comentei com vocês que as pessoas são atraídas, né? Os espíritos são atraídos. Há 2 anos atrás, uma pessoa levou uma abotoadura. E ele tinha a abotoadura dele, que era muito parecida com a abotoadura do pai dele, que é desencarnado. Então, ele resolveu pegar a abotoadura dele em vez de pegar a do pai dele. Adivinha qual abotoadura ele levou? Se vocês adivinharem, a abotoadura do pai dele, né? E aí um dos médios deu a comunicação do pai dele lá no trabalho. Ok? E essa coisa de psicometrar pessoas desaparecidas eu já tinha comentado com vocês, né? Então, são esses casos aqui. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida a mais? O Alexandre já tinha tirado a dúvida dele. Vamos avançar, que ele está avançando. Olha aqui, nesse drama da obsessão, na segunda parte, capítulo 1, o Bezerra de Menezes explica para nós algumas coisas que a gente citou. Qual era essa situação desse livro? Ele recebeu uma carta de um espírito superior pedindo para ele ajudar uns familiares dele que estavam sofrendo muito já diversas encarnações. E esse espírito superior, que estava no mundo espiritual superior, pediu para Bezerra de Menezes ajudar. E aí, o que ele comenta? Olha o comentário dele. Certamente que para inteirar-me dos remotos contratempos que criaram o antagonismo entre os meus pupilos do momento, não seria obrigatório o recurso de varrer as ondas luminosas do éter, em busca de arquivos informativos que detalhadamente esclarecessem o de que necessitaríamos para um trabalho eficiente de reeducação dos mesmos. Tal processo, em sendo fecundo e seguro, mesmo belo, é lento e penoso para espíritos do nível do Bezerra de Menezes, mesmo para as possibilidades de um espírito algo esclarecido. Impõe necessidades de técnicos selecionadores, de demarcações rítmicas das ondas de luz, casando-as com os nossos padrões vibratórios. Para que o serviço da boa captação não sofra deficiências para as análises sobre os acontecimentos a serem examinados. Conforme não mais ignoram os estudiosos e pensadores do Espiritismo, as poderosas... Olha, ele está falando aqui, estudiosos e pensadores do Espiritismo. Está falando de nós, viu, gente? Vocês todos, nós todos aqui. As poderosas sensibilidades etéricas, as ondas luminosas disseminadas pelo universo, o fluido universal, enfim, sede da criação, veículo da vida, possui a prodigiosa capacidade de fotografar e arquivar em suas indestrutíveis essências os acontecimentos enrolados sob a luz do sol, na Terra ou pela vastidão do infinito. A história da humanidade, portanto, estaria arquivada em imagens e sons, pelo infinito afora, e como o da humanidade, necessariamente, a história de cada individualidade particularmente. Está tudo gravado. Rever, portanto, o que passou, rebuscando imagens e cenas fotografadas nas ambiências etéricas, não será para um espírito trabalhador tarefa muito rara, embora penosa.
Comumente, esses espíritos o realizam para estudos científicos e filosóficos, com lições profundas e muito eruditas para as almas fortes, que se dedicam a cursos elevados na vida espiritual, para análises magníficas, que somente ao mundo invisível interessam, por enquanto. Ok? E terestesia, percepção à distância, implicando uma sensação ou visualização direta de coisas ou condições, e depende de qualquer veículo sensorial conhecido, em circunstâncias que excluem a presunção de serem as noções adquiridas originárias de mentalidade estranha à do percipiente. Vamos ver isso daqui. Vou mostrar um filminho para a gente encerrar. Quem foi a Chico Xavier nunca sabia se conversava com ele ou com Emmanuel. Porque os dois estavam de tal maneira impregnados um na aura do outro que quem conversava com Chico ignorava que estava batendo papo com Emmanuel. E quando se pensava que estava ouvindo Emmanuel, estava ouvindo Chico. Tal a enxertia de natureza psíquica entre medianeiro e guia, mentor e mentorado, entre o mestre e o pupilo. De modo que se admite até que muita coisa que Chico atribuía a Emmanuel, era Chico que fazia. Ele possuía uma faculdade de psicometria em tal alto grau, que contam alguns dos seus biógrafos, como Arnaldo Rocha, que Chico, quando separava as cartas que lhe chegavam semanalmente, diariamente, milhares de cartas, ele separava tocando-as. Chamava Arnaldo Rocha de Naldinho. E os dois vivendo uma amizade muito profunda, que remonta a outras reencarnações. Quando os dois estavam na mesa, que o carteiro, seu Chico, as cartas para o senhor de hoje, quantas? Tem mais de 300. Jogava em cima da mesa. E aí Arnaldo dizia, Chico, temos que abrir uma por uma para saber o que é que pede orientação, receituário mediúnico, indicação de livro, é apenas carta lhe cumprimentando. Disse, não, Naldinho, vamos ver, essa aqui é receituário, essa também, pelo toque. Arnaldo Rocha conta que ficou impressionado várias vezes, até que se acostumou, que Chico lia as cartas pelo toque sem as abrir e sabia o que era cada coisa diferente de outra coisa. Quem foi a... Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Olha, eu já falei para a Verônica, eu acho que a prova do Mediúnico 2 devia ser, a gente bota bastante cartas e vocês vão separar as cartas pelo toque. Vocês tocam na carta e separam. Tem 10 cartas. Quem separar 7 cartas certas, está certo. Está aprovado. O que você acha, Verônica? Já pensou? O pessoal ia ficar nervoso. Gente, é isso. É isso. A gente falou hoje sobre psicometria, também sobre uma aula que eu estava devendo para vocês aí da consciência cósmica, né? A gente aproveitou os assuntos que são pertinentes, né? Eles têm muito a ver. E a gente, então, botou o nosso programa em dia, que estava atrasado aí uma aula. Mas é muito, eu acho, né? A gente saber quanto somos cuidados por Deus, né? Quanto somos amados, é, 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 tranquiliza, né? Porque agora não é mais uma informação que a gente tem que decorar. E tem provas disso. É assim, funciona assim. É assim. Então, uma coisa que os espíritos fazem e a gente, aos poucos, os espíritos contam, falam, e a gente, aos poucos, vai vendo que é verdade, só pode ser assim. Não tem outra explicação, não é? No Paulo, eu falava isso para o pessoal
um curso sobre vício que a gente comentou, que Paulo fala que a divindade deixa claro: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Né? Em nenhuma circunstância. Em nenhuma circunstância. Depois eu pego o texto onde está, onde Emmanuel comenta sobre isso. Tá? Acho que está no Fonte Viva, não é? É na senda escabrosa. A senda escabrosa no livro Fonte Viva. Não é? Leiam esse texto. Na senda escabrosa. E tá assim, começa assim: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Ele coloca a gente nessa senda escabrosa, mas nem abandono e nem solidão, e nem abandono. Tá ok? Como não tem mais dúvidas, o pessoal não tem dúvida nenhuma mais, né, Verônica? Tá tudo certo? Tá tudo certo. Gente, na próxima aula, fiz uma troca aí com a Verônica. Na próxima aula, eu vou passar o questionário dessa aula aqui, que a próxima aula vai ser minha, e a Verônica vai ficar com 2 aulas depois, né, Verônica? Sim. Bom, fizemos uma troca aí, um bem bolado aí. Então, a próxima aula é minha e a gente vai falar sobre os nossos amados suicidas. Ok? Esse vai ser o tema. Então, eu vou colocar o questionário amanhã para vocês aqui. Tá bom? Verônica, encerrando então. Quem que vai Vamos fazer? lá. A Débora Adriana fará vibrações e a Débora Mendes a final. Estou aqui já. Tá, deixa eu fazer um pedido para as vibrações. Claro. A Miriam, a mãe dela está internada e ela até não assistiu a aula porque ela foi visitar a mãe na UTI. O nome dela é Belmira Cabete Piccoli. Está no hospital. Puxa. Hospital da Rua Vergueiro. Eu não Que tenho é certeza. Prevente, eu acho que é Prevente. Acho que é aquele. Santa Maggiore, isso. Santa Major. Localizada, na Rua Vergueiro 17. Ela está na UTI. Por favor. Obrigada. Avenida Vergueiro, né? Uhum. É Belmira Capelli Piccoli. Isso. Ok. Vamos lá, então. UTI. Tá. Vamos fechando os olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus. Vamos percolher dentro de nós, confiantes em Jesus, as nossas melhores vibrações, jamais fortalecidos e amparados pelo nosso querido Pai. Vamos vibrar pelo bem universal, pela paz mundial e pela harmonia entre todos os povos. Vamos vibrar por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrar pelo GEMB, essa casa que nos acolhe, e por cada trabalho aqui realizado. Vamos vibrar por todos os educadores e também por todos os estudantes. Vibremos por todos os nomes colocados nas urnas. Vibremos por todos que estão nos hospitais, orfanatos, asilos e casas de detenção. Em especial, vamos vibrar pela dona Belmira Capelli Piccoli, que está na UTI do Hospital Santa Margore, da Avenida Vergueiro. Vibremos também pelos nossos amados suicidas. Vibremos por todos os líderes políticos, religiosos, empresariais, para que tomem decisões baseadas na harmonia e na paz. Vibremos pelo nosso lar e todos que estão conosco ou que lá deixamos, imaginando a figura meiga de Jesus, deixando em cada um dos aposentos um rastro de luz e de amor que ilumina cada um dos ambientes
e transborda pelas portas e janelas e envolve todos os nossos vizinhos. E assim, pedimos a permissão para Deus para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratos estamos, Senhor, por esta aula tão maravilhosa e tão engrandecedora. E que tenhamos a certeza de que Deus não nos abandona, que Ele está conosco nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza. Que tenhamos uma boa semana e que possamos estar juntos novamente na semana vindoura. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu coloco depois no grupo o texto, tá bom? Que eu falei para vocês, na Seara Escapó. Ok. Tá bom? Boa noite, Na boa Seara noite, Boa noite, Escapó. pessoal. Na gente. Seara Bom Escapó. descanso. Obrigada, Costa. Pessoal. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite, Até boa mais. noite. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Deus. Obrigada. Opa. Interromper. Tchau.